nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, eu tenho um convite para deixar para você. Hoje, nessa noite, às 20 horas, nós vamos ter um preletor especial aqui na igreja Casa na Rocha. O pastor Rildo Almeida, lá da Bahia, que hoje está pastoreando ali em Campo Mourão, estará conosco nessa noite. Venha na nossa igreja, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, aqui perto do Posto Brasil, Viação Umuarama. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Igreja Casa na Rocha, uma comunidade de amor, de afeto, onde você vai encontrar em Deus o seu propósito, o seu significado, o chamado de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nessa noite especial. Nós vamos continuar o que todas as manhãs fazemos aqui, na presença do Senhor, o nosso devocional, o nosso momento de reflexão, onde nós estamos estudando juntos aqui o livro, né, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que foi escrito aproximadamente no ano entre 47 e 53 depois de Cristo, segundo os especialistas. É um evangelho que sintetiza o nascimento, a vida, a obra, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ouvindo os relatos, né, dos apóstolos, Marcos escreve esse lindo evangelho para abençoar os nossos corações. Ele é um evangelho que sintetiza os principais milagres, os principais ensinamentos de forma sintética, né, a fim de que eu e você possamos compreender a vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus e encarnação, é claro, o início de todas as coisas com a vinda de Jesus para essa terra. E hoje nós vamos falar sobre o valor das ofertas, ou seja, o coração com relação às ofertas. Como é que está o teu coração com relação às ofertas, aos dízimos, à generosidade? Nós vamos compreender, aprendendo com Jesus, a importância disso. Nós vamos aprender que mais importante do que o quanto que eu dou é como eu dou, com que coração nós exercemos graça, generosidade, adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Então, Marcos 12:41, Jesus aqui nos ensinando, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como é que o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos, diz a palavra, depositavam grandes quantias, né? Então nós vemos aqui Jesus relatando a princípio de que pessoas que tinham muito dinheiro, muitos recursos, né? Pessoas ricas, abastadas, prósperas do ponto de vista humano, depositavam no gasofilácio grandes quantias. Mas olha só o que Jesus nos ensina com relação a isso. No 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio, ou seja, no lugar onde se entregavam as ofertas, mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então nós vemos aqui, aprendemos à luz da palavra de Deus, do que o ato de ofertar, de dizimar, mais do que simplesmente dar, é um ato de adoração ao Senhor, onde nós nos rendemos completamente a Ele, reconhecemos que Ele é o nosso provedor, aquele que cuida de nós, aquele que nos mantém, aquele que de alguma maneira é o nosso Senhor provedor, o Jeová Jireh da nossa vida. Então nós temos 2 personagens aqui avaliados por Jesus, aqueles que eram ricos, abastados, que colocavam diante do gasofilácio uma grande quantia de dinheiro, mas colocavam aquilo que lhes sobrava, vamos dizer assim, e colocava às vezes muito ali por uma questão religiosa, para querer aparecer para os outros, para querer chamar a atenção dos demais. Mas tem um outro personagem, que é a viúva. A Bíblia diz que a viúva deu o seu melhor, tudo aquilo que ela tinha, deu o melhor do seu coração, deu o melhor da sua adoração a Deus. E por isso ela foi reconhecida por Jesus como aquela que deu a melhor oferta.
Então, o que nós aprendemos com tudo isso, irmão? Mais do que quanto eu vou dar, o que Jesus está olhando na nossa vida, no ato de dar, de ofertar, dizimar, exercer generosidade em favor da causa de Cristo, da igreja local, da sua comunidade e também das questões missionárias, das necessidades em gerais das pessoas, mais do que quanto eu dou, é como eu dou, com que coração eu dou, entendendo e compreendendo esse princípio espiritual, crendo que o Senhor é o meu provedor e nada vai me faltar, e Ele prometeu não dar luxo, ostentação, besterol, não. Jesus prometeu dar o que nós necessitamos, não é sempre o que desejamos, mas sim o que nós realmente necessitamos, o que comer, o que vestir, né? Aonde morarmos, as coisas básicas, elementares, essenciais da vida, é o que Deus nos promete prosperar, nos abençoar, nos fazer multiplicar. Na medida em que nós somos fiéis com o pouco, Deus vai nos conceder ainda mais, muito. Deus vai fazer muito, Deus vai dar muitas coisas para nós. Então é muito importante esse equilíbrio na área financeira. Não basta dizimar, ofertar, exercer generosidade. É necessário também ser fiel, administrar bem aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Não adianta eu ser um dizimista, um ofertante, se eu for destrambelhado, ou seja, descabeçado na administração dos outros 80%, 90% que caiu na minha mão. Então é muito importante, irmãos, a palavra dízimo significa 10ª parte dos meus rendimentos, do fruto do meu trabalho, daquilo que cai na minha mão, eu separo a 10ª parte, ou seja, 10%, e entrego na casa do Senhor, para que não falte mantimento na casa de Deus, para que Deus proteja as minhas finanças, os meus recursos. E a oferta, o que é? A oferta é um valor livre, a Bíblia diz que cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. O que diz 2 Coríntios 9, se eu não me engano, versículos 6 e 7. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Aquilo que o homem semear, está lá em Gálatas, capítulo 6, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 5. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não tem como eu colher, como eu ter uma colheita abençoada, uma vida próspera materialmente falando, se eu não semear. É ali que Deus testa o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, confiante em Deus, como essa viúva pobre, e Jesus, exalta ela diante dos demais, ou se nós confiamos nas nossas posses, nas nossas riquezas, nas nossas capacidades, no nosso braço forte. E aí a Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem e que faz dele o seu braço forte. Tem muita gente que confia no seu patrimônio, nos seus bens, nos seus recursos, nas suas riquezas, na sua conta bancária, nas suas capacidades profissionais, confia em tudo, menos no Senhor. É o que nós vemos aqui na viúva pobre. Lembrando sempre que a viúva naquela época eram as pessoas mais estigmatizadas, mais simples, mais pobres da sociedade judaica. Até porque a base da economia naquela época era através dos homens, da figura masculina. As mulheres, claro, faziam ofícios inferiores, às vezes não remunerados. Então, o órfão, a viúva e o estrangeiro, sempre na Bíblia, é um sinal simbólico, metafórico, alegórico aqui, de que são pessoas que passavam por dificuldades, aflitas, que precisavam do auxílio dos demais. Por exemplo, uma viúva geralmente era sustentada já não pelo seu marido, porque faleceu, mas sim pelos seus filhos, pelos seus parentes mais próximos. E é claro, por ser sustentada por outros, ganhava menos, ou às vezes passavam por situações delicadas. Mas nós vemos nesse episódio que essa viúva pobre entregou o seu melhor, tudo aquilo que possuía, confiando no Senhor, crendo que Deus ia cuidar dela e de alguma maneira sobrenatural ia prover as suas demais necessidades. Então lembre-se disso, mais importante do que o quanto eu dou na casa do Senhor ou em favor de alguma causa que Deus nos orientar e nos direcionar, é como eu dou, com que coração, aonde está a confiança do meu coração, da minha alma, da minha vida.
Então lembre-se disso. Quem for fiel no pouco, Deus vai conceder muito mais. Hudson Taylor, grande missionário inglês no interior da China, já dizia: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. E o apóstolo Paulo também nos ensina em Coríntios: aquilo que se requer dos despenseiros, ou seja, dos mordomos de Deus, dos gestores de Deus, dos administradores de Deus, aquilo que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja fiel diante do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser semear na nossa vida, na nossa casa pastoral, na nossa família, aqui embaixo nós temos todos os dados de como você pode fazer isso. Abençoe a causa de Cristo, a igreja local, o local da onde você está participando através de ofertas, de dízimos. Exerça essa adoração ao Senhor através do seu coração generoso, abundante, próspero, que pensa lá na frente, no futuro, que semeia para colher lá atrás. Não é uma barganha com Deus, não. É um ato de fé, de adoração. Não pode ser uma barganha com Deus, é um ato de fé, de coragem, de confiança, de dependência total diante do Senhor. Inclusive nós, pastores, também temos que semear, temos que ser exemplo na casa de Deus, de pessoas generosas, de pessoas prósperas, de pessoas que semeiam e ofertam na casa do Senhor, na vida de outros missionários, pastores, obreiras, nos locais onde, por exemplo, toda igreja onde eu vou, eu deixo sempre uma semente. Eu não vou ali apenas semear a palavra, ministrar, mas também deixo a minha semente naquele lugar, acreditando que ali será um lugar de bênção, um lugar de salvação e de restauração de vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Lembre-se, cuidado com o seu coração, tá bom? E exerça generosidade, bênção na casa do Senhor. Seja uma bênção na casa do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando aqui meu convite, hoje às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro aqui de Umuarama, perto do Posto Brasil, Viação Umuarama, na quadra de trás aqui da Casas Bahia, na Dr. Camargo 4555, estaremos juntos no nosso culto de celebração ao Senhor. Venha estar conosco, venha participar dessa ministração especial. Teremos o pastor Rildo Almeida, lá de Campo Mourão, ministrando aos nossos corações um louvor sobrenatural, uma palavra edificante, para que você saia daqui cheio, abençoado da glória, da graça e da bênção do Senhor. Nossas redes sociais é Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Siga-nos através das redes sociais e o nosso site também tem todas as nossas informações, artigos, vídeos, áudios, cursos online, de graça para que você cresça e floresça no Senhor. Nosso site é www.casanarrocha.com, casanarrocha.com. Que Deus nos abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, obrigado por esse exemplo dessa mulher virtuosa, Senhor, essa viúva pobre que deixou ali diante do gasofilácio tudo o que tinha, todo o seu coração, todas as suas posses, todos os seus recursos, ali num ato de adoração, de confiança, de generosidade, de amor, de apreço diante do Senhor. Nós temos aprendido à luz da Tua palavra que doação é o amor em ação, Pai, e nós queremos Te amar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, sempre com o coração correto, compreendendo, Pai, que o nosso coração não pode estar apegado aos bens materiais, às coisas dessa terra, mas o nosso coração deve estar inclinado, confiante, cheio de fé, corajosa, ó Deus, generosidade abundante, amor, ó Deus, real, verdadeiro, concreto, tanto na vida daqueles que o Senhor colocar diante de nós em necessidades, em dificuldades, em lutas, bem como também na causa do Senhor, ó Deus, no reino de Deus, na expansão do Teu reino, que possamos crescer, florescer no ato da generosidade, da oferta, do dízimo, como filhos e filhas de Deus, Pai, te adorarmos o tempo todo com o coração desprendido, um coração rendido, um coração entregue totalmente ao Senhor, que possamos ser fiéis nos recursos a nós confiados, que a Tua bênção esteja sobre nós
todos os dias, e que nunca falte mantimento, provisão, graça, poder, unção, maravilhas da parte do Senhor neste lugar, Pai, em nome de Jesus e na vida dos teus filhos. Eu coloco cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã que se propõe a ser fiel na casa do Senhor, que quer de alguma maneira fazer a diferença nessa geração, ó Deus, exercendo o favor de Deus em favor de outras pessoas e da tua causa e do teu evangelho. É o que nós te pedimos de todo o coração. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta o teu poder e a tua glória em favor dos teus filhos. É o que nós aprendemos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. Pai, no nome de Jesus, livra-nos de todas as tentações, Pai, dos perigos do dinheiro, que é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Livra-nos, ó Deus, de sermos escravos de Mamon, o Deus desse século, que opera através das riquezas de origem iníqua, que possamos, ó Deus, matar Mamon todos os dias, através de um coração generoso, de um coração doador, de um coração desprendido, à luz da tua palavra e na tua presença, em nome de Jesus, que possamos ser canais de bênçãos, canais do favor de Deus nessa terra, é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, amados, a graça e a paz do Senhor. Um abração, beijão do pastor Giovanni, que Deus os abençoe, amém.